Primeiramente, bom dia a todos. Eu me chamo Ana Luísa Parisotto Carniel e vim apresentar o trabalho intitulado como Composição bromatológica de silagens de milho ensiladas com uso de aditivo químico ou biológico. O Paraná é o segundo maior produtor de milho do país e no sudeste do estado esse cereal é mais consumido quando comparado aos outros, tanto na forma de grão quanto na forma de silagem. Isso se dá porque, nessa região, as práticas zootécnicas são voltadas principalmente à produção de gado de leite e à produção do gado de corte. A ensilagem, então, é o processo da conservação da forragem em condições de anaerobiose, e o milho é a espécie mais utilizada para a produção da silagem, devido às suas características ideais para a produção de uma boa silagem. Ainda há uma elevada aceitação dos animais e um alto rendimento de massa por hectare. O experimento foi conduzido em propriedade rural, no município de Santo Antônio do Sudoeste, com delineamento experimental utilizado inteiramente casualizado, sendo 3 tratamentos: as silagens que não receberam aditivos, as silagens que receberam inoculante bacteriano e as silagens que receberam o blend de ácidos orgânicos, e 4 repetições com medidas repetidas no tempo, resultando então em 12 microcilos, que foram fabricados com PVC, e esses microcilos permaneceram fechados por 90 dias. Então, logo após a abertura dos microcilos e 7 dias após 7 dias de exposição da massa ao ar, foram realizadas análises de pH, de nitrogênio amoniacal, ainda os teores de proteína bruta, de fibra em detergente neutro e de fibra em detergente ácido, e os dados obtidos foram submetidos à análise de variância por meio do procedimento Mixed. As médias foram comparadas entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade ao erro, e para a realização das análises estatísticas foi utilizado o software do SAS University. Partindo agora para os resultados, a tabela 1 é o potencial hidrogeniônico de silagens de milho com uso de aditivo químico ou biológico após diferentes períodos de fermentação. Para as análises de pH, então, houve interação entre o tratamento e o dia de análise, sendo que os pHs, de forma geral, se elevaram após o período de exposição ao ar, e após 7 dias de exposição das silagens ao ar, a silagem que teve menor média de pH foi a silagem que não recebeu nenhum tratamento. Enquanto as silagens que receberam inoculante bacteriano tiveram média de 7,52 após 7 dias de exposição, e as silagens que receberam tratamento com o blend de ácidos orgânicos tiveram média de 7,51. Quanto às análises do nitrogênio amoniacal, não houve diferença entre os tratamentos. As silagens sem tratamentos apresentaram valores médios de 8,4%, enquanto a silagem com inoculante bacteriano apresentou valores médios de 8,1%, e as silagens que receberam tratamento de blend de ácidos orgânicos apresentaram valores médios de 6,9%. Porém, todas as silagens estão dentro dos valores ideais, que seriam menores de 10%. A tabela 2, fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido de silagens de milho com uso de aditivo químico ou biológico. Para as análises, então, de FDN e FDA, houve efeito de tratamento, sendo que os maiores valores foram obtidos nas silagens que receberam tratamento com inoculante bacteriano. Porém, de maneira geral, aqui também todas as silagens ficaram dentro dos valores ideais, sendo esses valores menores que 50% de FDN e valores menores que 30% de FDA. A tabela 3 é proteína bruta de silagens de milho com uso de aditivo químico ou biológico após diferentes períodos de fermentação.
Para a proteína bruta, então, houve efeito de tratamento e também houve efeito de dia. No efeito tratamento, a silagem que recebeu o tratamento com ácidos orgânicos apresentou maior valor quando comparada à silagem sem tratamento, porém, ela não se diferiu estatisticamente da silagem que recebeu o inoculante bacteriano. Já quando se observa o fator dias de exposição ao ar, ocorreu um aumento do teor de proteína bruta após 7 dias de exposição da silagem. Por último, então, as conclusões. O uso de aditivos, tanto químico quanto biológico, no momento da ensilagem do milho, altera os parâmetros de composição bromatológica e o pH das silagens, sendo recomendado aí mais alguns estudos para confirmar as afirmações. Então, obrigado a todos pela atenção.